Queridos, no último domingo, nós iniciamos uma série de mensagens que tem como tema tempo de confiança. E por quê? Porque temos entendido que o tempo que nós estamos vivendo de pandemia, que nos leva a restrições, a limites, inclusive a imprevisibilidades, exige de nós confiança. Mas não temos nos limitado, ou não temos limitado essa reflexão apenas aos nossos dias, pois é certo que os dias que virão pós-pandemia exigirão também de nós, não apenas o que já mencionamos como aquilo que os dias de hoje têm exigido, mas, acima de tudo, confiança. Porque é certo que, se os dias que nós estamos vivendo já são difíceis, imagine então quando for necessário retomar todas as coisas à sua normalidade. Diante disso, Deus propôs em nosso coração falarmos sobre confiança. Por isso, no domingo passado, iniciamos essa série de mensagens e na primeira mensagem falamos sobre ainda assim tenha confiança, baseado no Salmo 27, dos versos 1 ao 3, um salmo de Davi que nos revela a sua expressão de confiança, apesar do medo que ele estava enfrentando, apesar do perigo que era iminente à sua vida e também apesar da peleja. Então, dentro dessas três realidades que Davi vivenciou, ele ainda teve esperança. E por quê? Porque apesar do medo que ele estava vivendo, ele podia ter a confiança. Apesar do perigo que ele enfrentara, ele afirmou que ainda assim teria confiança. E apesar da peleja que ele estava a ponto de travar ali, ele expressou que ainda assim teria a confiança. Nessa noite, queridos irmãos e amigos, eu gostaria de falar sobre o esperar no Senhor. Seria o tema para essa segunda mensagem desse tema, tempo de confiança. E para isso eu gostaria de fazer uso do texto aqui do profeta Isaías, do capítulo 40, que lemos nessa noite com o nosso irmão Josa, e através da exposição que nós queremos fazer do texto, trazendo à luz aquilo que o profeta Isaías não apenas fala do Senhor, mas também ao que, por ele falar do Senhor, como podemos reagir e esperar diante das circunstâncias contrárias e adversas em nossa vida, não apenas no aspecto particular, pessoal ou familiar, mas como povo de Deus. Por isso, queridos, eu creio que nesse tempo de confiança que nós estamos vivendo, ele não exige de nós apenas o confiar, apesar do medo, apesar da peleja, apesar do perigo, como vimos na última mensagem, expresso assim por Davi. Mas esperar no Senhor. E claro que, embora esse enfrentamento de Davi no Salmo 27 deixa muito claro que estava no Senhor, eu gostaria de, através desse texto de Isaías, especificar ainda mais essa confiança no Senhor. Por isso, o tema da nossa mensagem é espere no Senhor. Permaneça com a sua Bíblia aberta no texto que nós citamos nessa noite, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12, pois nós queremos assim, nesse primeiro momento, tentar expor o texto
e logo em seguida trazer algumas aplicações para a nossa vida, baseado nesse tema e nessa série de mensagens que estamos falando. Queridos irmãos e amigos, o capítulo 40 de Isaías, ele é bem marcante, pois ele divide toda a profecia do profeta escrita em seu livro. Esse capítulo é a última parte da profecia de Isaías, que não somente é separada da anterior pelos capítulos assim históricos que a gente pode perceber do 1 ao 39, que se interpõe, mas parece esse capítulo distinguir-se dessa primeira, inclusive nos desígnios que nós encontramos escrito encontraremos escrito a partir do capítulo 40, inclusive o próprio estilo de escrita que assim o profeta faz uso. Na parte anterior, ou seja, dos capítulos 1 ao 39, o nome do profeta estava frequentemente ligado aos sermões dele. Além do título geral, como encontramos lá no início do livro, mas as referências ao seu nome, como por exemplo Isaías 2:1, 7:3, 13:1. Mas aqui, a partir do capítulo 40, tudo é um discurso contínuo. A gente vai perceber uma progressão aí de ideias. E o profeta pouco é citado. A primeira parte do livro do profeta Isaías, dos capítulos 1 ao 39, consistia em seus sermões muito peso, muitos ais, confrontos. Essa segunda parte, do 40 até o último capítulo, consiste mais em bênçãos, em promessas de restauração. Uma divisão que nos ajuda a compreender melhor esse capítulo aqui, 40, como aquele que divide a profecia de Isaías em duas partes, né? Os seus capítulos aí, todo o seu livro, à luz do seu contexto, pode ser dividido em duas partes. Considerando os versos 1 a 11, o capítulo 40, melhor dizendo, vai nos mostrar Deus declarando libertação ao seu povo. E dos versículos 12 ao 31, como já foi lido nessa noite, nós iremos perceber Deus demonstrando seu poder para libertar o seu povo. A maneira como o profeta Isaías apresenta esse poder glorioso e majestoso de Deus para libertar o povo, descrito aí nos versos 12 ao 31, objetivava levá-los a confiar naquilo que Deus faria para libertá-los, inclusive prometido pelo próprio Deus a partir do versículo 1 do capítulo 40. O que se segue nesses versículos 12 ao 31 responde toda e qualquer dúvida, queridos irmãos, e desfaz toda e qualquer hesitação ou suspeita no poder de Deus para o fim libertador, descrito pelo próprio profeta. O que nos chama a atenção é porque percebemos um forte uso aqui de perguntas retóricas, face à demonstração que o poeta faz desse poder glorioso e majestoso do Senhor. Nesses versículos, o profeta apresenta uma série de evidências da glória e majestade de Deus ao seu povo e afirmações do que Deus, no seu poder glorioso e majestoso, fará pelo seu povo. Por isso eu gostaria de pegar esses versículos desse grupo aí, do 12 ao 31, e dividi-los nessas duas ênfases. Então, a primeira delas, ou seja, a primeira divisão estará dos versos 12 ao 26, onde tentarei expô-los
apresentando assim as evidências que o profeta faz do glorioso e majestoso poder de Deus ao seu povo. E a segunda parte desses versículos vai compreender os versículos 27 ao 31, onde o profeta faz afirmações do poder glorioso e majestoso de Deus para o seu povo com aquele fim libertador. Então vamos para a primeira parte desses versículos, dos versos 12 ao 26, onde a gente vai compreender a apresentação que o profeta faz do poder glorioso e majestoso de Deus ao seu povo. Veja comigo o verso 12 novamente, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Eu quero chamar a sua atenção aqui porque o versículo 12 nos revela a primeira evidência que o profeta apresenta do poder glorioso e majestoso de Deus ao seu povo. No versículo 12, o profeta deixa claro que esse poder glorioso e majestoso de Deus está sobre a criação. A fim de calcar a grandeza de Deus na mente do seu povo, Isaías se refere à grandiosidade da criação. E isto ele faz, queridos, perguntando, fazendo uso das perguntas retóricas, como eu já mencionei aqui. E a resposta às suas indagações referentes à criação, eu chamo a sua atenção para isso, não é Deus, mas é ninguém. Veja comigo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, os outeiros em balança de precisão? Veja que de fato Isaías aqui está nos levando a compreender que não há ninguém que possa fazer isso. Portanto, se a criação é de magnitude assustadora, que nos leva a entender que ninguém pode fazer essas medições, ultrapassando inclusive essas medições humanas e conhecedoras da época, porque ele usa aqui o éfa como um padrão de medida, como deve ser então maior o Criador de toda a criação? Por isso, nesse verso 12, a primeira evidência que o profeta faz ao poder glorioso e majestoso de Deus ao seu povo é o poder glorioso e majestoso de Deus sobre a criação. Mas veja comigo ainda o verso 13 e 14, que diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Se a primeira evidência do poder glorioso e na majestade de Deus está na criação, nos versos 13 e 14, o profeta destaca a sua segunda evidência, ou seja, ele mostra ao povo que o poder glorioso e majestoso de Deus está sobre o conhecimento também. A segunda evidência da glória e majestade de Deus é apresentada pelo profeta nos termos do conhecimento. No verso 13 ele diz que ninguém pode direcionar o Espírito de Deus. É interessante isso aqui, queridos, porque se nós considerarmos Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, a palavra do Senhor é clara em nos mostrar que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, esse Espírito que pairava sobre o caos primitivo e o moldou a um cosmo, dificilmente precisa de um conselheiro terreno.
Então, se o poder glorioso e majestoso de Deus está revelado, vamos assim dizer, na criação, está também revelado no conhecimento. Em sua apresentação, o profeta afirma que a sabedoria divina é inescrutável e a ela nenhuma criatura pode dar informação. É o que diz o verso 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? A ideia básica aqui desse poder glorioso e majestoso de Deus sobre o conhecimento é que a atividade governante de Deus progride segundo veredas que são marcadas pela justiça e pelo entendimento e, portanto, pertencem apenas a Ele. Por isso são justas e sábias. É interessante porque outro profeta, falando à nação em um momento muito difícil, o profeta Jeremias, no capítulo 28, verso 11, diz: olha, bem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então veja que o conhecimento de Deus, sim, expressa o seu poder e a sua glória. Poder esse que está limitado apenas a Ele. É fantástico porque dentro dessa compreensão, queridos, mesmo se a gente entender, pelo poder do Senhor, nós podemos crer naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Veja que isso é muito claro nesse conhecimento inescrutável de Deus, porque se eu e você não nos submetermos a esse conhecimento, a gente vai pirar. Por exemplo, como é que a morte pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Como você contraiu o Covid pode entender isso como algo que foi para o seu bem? Veja só, como o nosso conhecimento é limitado. Mas o que o profeta Isaías está dizendo aqui ao povo é que, de fato, o conhecimento de Deus é inescrutável. Por isso, esse conhecimento revela o poder glorioso e majestoso de Deus. Mas uma terceira evidência aqui do poder glorioso e majestoso de Deus, que o profeta destaca, é sobre as nações. Veja comigo os versos 15, 16 e 17. Ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O profeta Isaías agora, depois de passar pela criação, depois de passar pelo conhecimento, demonstrando, e apresentando como evidência o poder glorioso e majestoso de Deus, aqui ele se move da esfera da criação e do conhecimento para a esfera da história. E do método de pergunta, se você prestou atenção a isso, para o de afirmação, inclusive categórica. Nisso ele afirma que o poder glorioso e majestoso de Deus vai além das nações. E aqui ele não pergunta não, ele já afirma. Veja aí verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Aqui pode-se entender que a maior de todas as nações, ou até mesmo o ajuntamento de todas as nações, não é mais do que uma gota de água em um balde ou um pó miúdo das balanças, comparadas ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 16, porque ele faz uma referência aí ao Líbano, quando diz: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. A referência aqui ao Líbano é uma indicação, irmãos,
de algumas nações, que mesmo que mesmo em todo o seu poder, elas não passariam de nada. E por quê? Porque o Líbano era uma região muito próspera, muito fecunda. É como se o profeta estivesse dizendo, quando ele fez uso da referência ao Líbano: nem todo o Líbano, em todas as suas poderosas florestas, pode fornecer lenha suficiente para um sacrifício a um Deus como esse. Ou nem todos os seus animais selvagens poderiam constituir uma oferta apropriada para ele. É como se o profeta está dizendo: olhem para o Líbano, ele pode oferecer muitas coisas, para oferecer um sacrifício a Deus, para queimar uma oferta a Deus, mas nem ele é suficiente comparado à grandeza gloriosa e majestosa de Deus. Então veja que o profeta já fez referência ao glorioso e majestoso poder de Deus sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações. Agora veja o que é que diz o versículo 18, e aqui eu vou tomar um pouco mais de tempo. Ele diz: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para apresentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada aos príncipes e torna em multidões e nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo? Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O profeta já evidenciou o poder glorioso e majestoso de Deus, apresentando esse poder sobre a criação, sobre o conhecimento e sobre as nações. Agora, queridos, nesses versículos que nós lemos, o profeta ao seu povo evidencia, destaca o poder glorioso e majestoso de Deus em sua superioridade. O profeta destaca essa evidência da glória e majestade de Deus, apontando essa verdade a partir de duas perguntas reveladoras. Verso 18 novamente. Ele diz: com quem comparareis a Deus? A segunda: ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O que essas perguntas, queridos irmãos, revelam é que, em primeiro lugar, Deus, ele é incomparável. Por isso ele diz: com quem comparareis a Deus? Mas, em segundo lugar, essas perguntas revelam que qualquer tentativa de assemelhá-lo é um confronto a ele. Vou repetir isso. Qualquer tentativa de assemelhá-lo é um confronto a ele. Por isso a segunda pergunta: ou que coisa semelhante confrontareis a ele? Essas perguntas, queridos irmãos, que nos levam a considerar o poder glorioso e majestoso de Deus em sua superioridade. Essas perguntas são dirigidas àquele pensamento errôneo, universal, de que Deus, ele pode ser
representado pela obra de mãos humanas. Foi isso que o apóstolo Paulo, naquele cenário de Atenas, levou aquele seu público a considerar. Ele diz em Atos capítulo 17, versículo 19: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhadas pela arte e a imaginação do homem. Veja só o que aqui Paulo está dizendo. Como nós, sendo geração de Deus, podemos assemelhar ou comparar ou tentar fazer a imagem de Deus, a figura e a semelhança de homens. O que o profeta está dizendo aqui, destacando a evidência do glorioso e majestoso poder de Deus ao seu povo, na superioridade de Deus, é que Deus não permite nenhuma representação em forma de imagens da sua pessoa, porque não há nada que seja parecido com ele em todo o universo. Vou repetir. O que o profeta está dizendo é que Deus não permite nenhuma representação em forma de imagem da sua pessoa, porque não há nada, absolutamente nada no universo que possa ser parecido com o Senhor. Por isso, quando ele deu os 10 mandamentos a Moisés, deu ali as tábuas, ele foi muito claro, a partir do versículo 3 de Êxodo 20, quando afirmou: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que o profeta Isaías estava fazendo aqui com o seu povo era não apenas evidenciar o poder majestoso e glorioso do Senhor em sua superioridade, mas trazer à memória do povo, sim, que Deus, Ele é superior. Por isso, Ele não permite nenhuma representação em forma de imagens de uma pessoa, porque não há nada que seja parecido com Ele em todo o universo. Mas eu quero ainda me deter nesses versículos, porque eu quero levá-los a perceber algo aí. Veja aí o que é que diz o versículo 20. O versículo 19 e 20. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Veja que no verso 20, Deus deixa claro: olha, não permito que se faça representação minha em forma de imagem, porque não há nada, absolutamente nada que seja parecido comigo em todo o universo. Veja que mesmo com essa representação, com essa repreensão do profeta, aludindo aí à superioridade do Senhor, o profeta destaca 2 figuras que confrontam Deus. A primeira delas é o artífice, ou seja, aquele que cria a imagem, condenada pelo Senhor, proibida pelo Senhor os seus mandamentos. E a segunda figura é o sacerdote. Destaco aqui, tá? O texto é muito claro: o sacerdote idólatra, aquele que atesta a imagem que foi criada, imagem essa condenada pelo próprio Deus. Aqui, queridos, em Isaías 40, e mais 3 outras referências, Isaías 41, 6 e 7, 44, 9 a 20 e 46, do 5 ao 7, o profeta dirige, melhor dizendo, sua mais profunda
crítica com o fim de descrever quão louco é tentar fabricar um Deus de material terreno, que revela, querido, a sua própria insignificância. Veja comigo no texto. Ele diz: o artífice funde a imagem, ou seja, o artífice pega algo ali e tenta esboçar alguma coisa. Aí o ourives vem e cobre esse esboço de ouro, dando aí forma. Eu já quero chamar a sua atenção para um fato aqui. Olhe para mim em nome de Jesus. Na verdade já estão olhando, né? Desculpe a redundância. Mas veja aqui, algo que tem limite cria uma outra limitação. Ou seja, esse ser humano criado com seus limites e suas finitudes, cria um objeto que terá também limites, inclusive maiores do que ele. Veja por que eu estou dando essa ênfase. Porque o ourives, além de dar forma à imagem fundida, ele também faz cadeias para que essa imagem não caia, fique segura. Ele ainda vai mais. O sacerdote idólatra, ou seja, o sacerdote aqui que não é de Deus, porque Deus, quando estabeleceu os sacerdotes, estabeleceu para conduzir o povo a adorar somente a Ele, mas esse sacerdote aqui leva o povo a adorar aquilo que Deus condenou, abominou, que é superior. Mas veja, o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida nessa madeira para não oscilar. Mais uma vez aqui o esboço, né? De alguém que tem limites, que tem suas finitudes e vai tentar fazer algo que tem mais limites e finitudes do que ele mesmo. Porque é preciso encontrar uma madeira que não se corrompa, para que se coloque essa imagem de fundição ali, esculpida pelo ourives, para que ela não oscile. Meus amados irmãos, a gente percebe claramente, querido amigo, o porquê Deus abomina a idolatria. As pessoas devotarem os seus corações, a sua adoração, todo o seu ser, a algo que é esculpido pelo homem. Porque se o homem já tem limites, a imagem que tentou se esculpir para atribuir a ela alguma divindade, tem mais limites ainda. Enquanto preparava a mensagem, o que veio à minha mente foi quando eu estive em Juazeiro do Norte, na ocasião de um trabalho missionário, e foi num período de romaria, nos dias de finados, né? No mês de novembro. E eu desejei conhecer ali a realidade da idolatria, né, nordestina, estampada ali na cidade de Juazeiro do Norte por ocasião da devoção ao Padre Cícero. E fiz questão de subir lá em cima do horto, onde tem a imagem do Padre Cícero. E o que me chamou a atenção foi o fato de que, enquanto eu subia para me aproximar da imagem e do casarão, onde ele residiu, ou pelo menos ele ficava lá quando subia, lá naquele horto, me chamou a atenção as inúmeras, mas inúmeras mesmo, imagens do Padre Cícero quebradas nos canteiros, ali daquelas pequenas vielas que davam acesso à imagem e ao casarão. Inúmeras, inúmeras. E o sentimento meu, queridos, naquela ocasião foi claro e preciso: Senhor, como se pode adorar algo que se quebra? Quando se pode adorar um Deus todo-poderoso, glorioso
e majestoso, que inclusive condena qualquer imagem esculpida a quem é devotada a adoração. Eu queria deixar você pensando nisso, meu querido amigo, talvez que nos acompanha nessa noite. E por favor, não me entenda mal. Eu só estou apenas aqui reverberando aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Na crítica que o profeta Isaías faz aqui, ele grita contra esses adoradores dessas imagens e pergunta se eles não sabem, nem jamais ouviram falar da grandeza de Deus, à luz da qual tudo o que estão fazendo é tão insensato. E veja o que é que diz o verso 21. Acaso não sabeis, ó vocês sacerdotes idólatras, vocês artífices, ou ourives, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Veja que de fato o profeta Isaías grita com esses adoradores, levando eles a refletirem. E por quê? Quando ele diz, olha, não vos tem sido anunciado desde o princípio, o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que até mesmo os ancestrais de todos nós, ou seja, Adão e Noé, que foram os primeiros ali, no começo da história conheciam o único e verdadeiro Deus Criador, porque esses sacerdotes, esses ourives, esses artifícios não conheciam. Veja ainda mais quando ele faz a referência, ou não atentastes para os fundamentos da terra, ou seja, aqui é uma referência aos argumentos da teologia natural, isto é, da criação que revela o poder eterno e a divindade de Deus. Essas que o apóstolo Paulo atestou, em Romanos capítulo 1, versículo 20, quando ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O Deus de Isaías, por outro lado, não está sujeito a limites ou quedas. É isso que ele deixa claro no versículo 22 a 24. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. O que Isaías está dizendo aqui, que ao contrário desses deuses esculpidos, feitos, criados, inclusive confrontando a Deus, o Deus de Isaías é aquele que estabelece todas as coisas. Daniel vai dizer isso lá no capítulo 2, verso 20. Inclusive ele louva ao Senhor dizendo, bendito seja o Deus de toda a terra, porque ele é quem estabelece rei e remove reis, ele é quem muda os tempos e as estações. Uma outra declaração aqui, no verso 25 e 26, de superioridade é dada ao poder glorioso de Deus. Veja aí, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Veja que essa outra declaração aqui de superioridade é colocada na boca do próprio Deus. Veja que a primeira foi colocada por Isaías, o profeta, agora pelo próprio Deus. Por isso ele diz, diz o santo, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja
igual. Se por um lado o povo não viria a acreditar na fala do profeta, agora eles deveriam acreditar, porque era o próprio Deus falando. Meu amigo, minha amiga, você que não é crente no Senhor Jesus, talvez você que ainda esteja sendo levado pela idolatria pagã, por aquilo que é abominação ao Senhor, deixa eu dizer algo a você: se você não quer crer nessa verdade, porque eu estou falando, creia nessa verdade, porque o próprio Deus é quem está dizendo. A quem vocês irão me comparar? É Deus que está dizendo: não façam imagem de escultura, não adorem a ela. É Deus quem está dizendo. Por isso você precisa crer, porque crendo nessa verdade você vai crer no poder glorioso e majestoso de Deus, em sua superioridade. Concluindo, ainda na fala do Senhor, aqui no verso 26, ele mostra que nenhuma semelhança adequada pode ser desenhada a um Deus tão majestoso. Então veja que dos versículos 12 ao 26, o profeta evidencia, apresenta ao povo o poder glorioso e majestoso de Deus, sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações, em sua superioridade. Agora veja comigo os versos 27 a 31, para concluirmos aqui a exposição. Essa é a segunda parte do texto que nós lemos, e eu gostaria de destacar nelas as afirmações que o profeta faz do poder glorioso e majestoso de Deus para o seu povo. Se no primeiro momento ele evidenciou, apresentando esse poder glorioso e majestoso de Deus sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações, em sua superioridade, agora ele faz afirmações desse poder glorioso e majestoso para o seu povo. O versículo 27 diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Queridos, veja agora comigo, aqui de maneira prática, não tem nem cabimento o povo de Israel dizer algo como isso, tendo em vista tudo o que o profeta já apresentou desse glorioso e majestoso poder do Senhor. Mas sabe o que é que o profeta está tentando aqui afirmar com essas indagações? É que, em face ao poder glorioso e majestoso de Deus, ao seu povo, o profeta está dizendo que o cuidado de Deus é inquestionável e ilimitado. O caminho do povo não lhe está oculto e os seus direitos são garantidos. Apesar da acusação destacada por Isaías, mesmo à luz do que ele acabara de dizer, o profeta aqui rebate a possível acusação, dizendo que, ao contrário do que o povo podia imaginar, nada é oculto a Deus, especialmente o caminho do seu povo. E por isso, em seu poder glorioso e majestoso, ele não fará nada que seja injusto a eles, mesmo na condição em que estavam, ali no cativeiro, depois de terem ouvido tantos discursos duros, do capítulo 1 ao 39. O que eles precisariam fazer enquanto povo de Deus era confiar e esperar no cuidado inquestionável e ilimitado de Deus, revelado no seu poder glorioso e majestoso. Mais uma segunda afirmação, veja o verso 28 e 29. Não sabes, não ouviste o que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, se no poder glorioso e majestoso de Deus, o profeta afirmou que o cuidado dele é inquestionável e ilimitado, aqui o profeta está afirmando que sua força, a força de Deus, é infalível e inesgotável.
Por ser em si mesmo inesgotável em termos de força, o profeta afirma aqui que Deus é a fonte inesgotável de força para o seu povo, de forma que ele renova as forças dele. Por isso ele diz aí: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí o verso 29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, deste modo, eles recebem dele algo que ultrapassa em muito até mesmo os limites humanos. Por isso aqui, inclusive ele multiplica força a quem não tem mais nenhum vigor. Deus afirma ao profeta, não apenas dá vigor aos cansados, aqueles que estão prontos a desistir, mas aqueles que não têm vigor, ele não somente dá, mas multiplica as forças. Então o cenário do povo era difícil, quando Isaías profetizou. Eles estavam no cativeiro, já tinham ouvido a história do outro cativeiro assírio, que agora estavam vivendo a história do cativeiro babilônico, estavam arrasados. Aí Isaías vem, apresenta o poder de Deus ao povo, e sobre esse poder, Isaías afirma: olha, confiem, esperem no Senhor, porque o cuidado dele é inquestionável e ilimitado, a força dele é infalível e inesgotável. E por último, verso 30 e 31, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águia, e correm e não se cansam, e caminham e não o quê? Se fadigam. Sabe o que é que o profeta está afirmando aqui? Que o sustento de Deus é incessante e oportuno. Veja que o profeta nessa afirmação atesta que toda a força humana é severamente limitada. Por isso ele diz, verso 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. É interessante, porque a força natural, mesmo no seu apogeu, na sua jovialidade, pode se esgotar. Entretanto, no verso 31, isto não acontece com a força que o Senhor supre os seus. Por isso o profeta declara que o seu povo é chamado a esperar no Senhor com fé e confiança. Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Queridos, o profeta estava afirmando que para o seu povo esperar em Deus seria ter suas forças renovadas, de forma que eles seriam comparados com uma águia que em seus voos altíssimos é figura de força incansável. Eu quero convidá-los agora para finalizarmos essa mensagem diante do que o profeta expôs sobre o poder de Deus apresentando de forma gloriosa e majestosa sobre a criação, sobre o conhecimento, sobre as nações e em sua superioridade, e afirmando o que esse poder significaria para o povo, como o cuidado inquestionável e ilimitado de Deus, sua força infalível e fonte inesgotável, seu sustento incessante e oportuno. Diante dessas evidências, queridos, da glória e majestade de Deus ao seu povo, sim, aqui apresentados pelo profeta, as afirmações que ele faz do Deus, no seu poder glorioso e majestoso, quais aplicações poderíamos tirar para as nossas vidas nesse tempo de confiança que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, o poder glorioso e majestoso de Deus faz dele o único digno de confiança. O poder glorioso e majestoso de Deus faz dele o único digno de confiança. Por isso ele chamou a atenção do povo. Por quê? Verso 27.
Pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. E o profeta insiste: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Queridos, o que o profeta está dizendo aqui é: se Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, nós devemos confiar somente nele e absolutamente nele. A própria palavra do Senhor nos ensina que alguns confiam em carro, outros em cavalos. Mas o povo de Deus precisa fazer menção do nome do Senhor, naquele em que eles acreditam. Queridos irmãos, esse tipo de confiança deve nos levar a confiar somente e unicamente em Deus. Por quê? Porque lembre-se, o seu cuidado é inquestionável e ilimitado. A sua força é infalível e fonte inesgotável. O seu sustento é incessante e oportuno. Talvez seja necessário, para confiarmos exclusivamente no Senhor, deixarmos de lado os nossos deuses estranhos. Talvez deixarmos de lado o nosso próprio eu, aqueles que confiam em si mesmos, naquilo que sabem fazer, naquilo que podem fazer, naquilo que têm condições de fazer. Deixe de bobagem. Porque você não passa de pó. Confiar em si mesmo não levará você a lugar algum. É por isso que desde as pessoas mais pobres até as mais ricas, nesse mundo, aqui e acolá, param no hospital precisando de um respirador. Por quê? Porque o Covid não está escolhendo raça, não está escolhendo condição social. Não passamos de nada, queridos. Não é o que somos ou deixamos de ser, não é o que temos ou deixamos de ter que vai nos fazer alguma coisa. Mas não apenas, talvez seja necessário deixarmos o nosso próprio eu e você talvez seja necessário deixar os nossos ídolos, a quem temos adorado, a quem temos confiado as nossas próprias vidas. É incrível, e permita-me ser franco com você, que não me entenda mal, é incrível como as pessoas confiam na mãe de Deus, como se Deus tivesse mãe, na mãe de Jesus, nos irmãos de Jesus, nos apóstolos de Jesus, nos profetas de Deus, confiam em todas as pessoas, mas não confiam no próprio Deus. A própria palavra atesta que há um só mediador entre Deus e os homens, e que em Cristo Jesus, porque foi Ele que Deus, o Criador de todas as coisas, o digno de ser adorado, enviou ao mundo para morrer numa cruz, derramar o seu precioso sangue, pagar o preço do nosso pecado, da nossa condenação, e nos reconciliar com Ele, para que através de Jesus, e somente Jesus, a gente possa adorar a Deus. Mas as pessoas insistem, talvez você, em adorar tantos outros nomes. E esse mês, 3 nomes serão grandemente venerados, né? Pelo menos na nossa cultura nordestina. Santo Antônio, que foi ontem, antes de ontem, né? E já casou muita gente, como alguns afirmam. Depois vem o próprio João e até o Pedro. Mas as pessoas não querem adorar e confiar em Deus. É interessante, né? Uma só observação aqui, porque o povo diz que o Santo Antônio é santo casamenteiro. E é interessante que quem instituiu o casamento foi o próprio Deus. Veja só, a insensatez humana. Uma segunda e última aplicação para concluirmos. Se a primeira, diante das evidências da glória e majestade de Deus ao seu povo, e o que esse poder glorioso e majestoso faz ao seu povo, leva-nos a entender que devemos confiar somente em Deus, porque esse poder glorioso e majestoso, Deus faz dele o único digno de confiança. Em segundo lugar, em sua glória e majestade, quando confiamos em Deus, Ele responde à confiança dos seus. Em sua glória e majestade, creia, Deus responde à confiança dos seus. E por que aqui limito aos seus?
Porque só confiará única e exclusivamente em Deus aqueles que de fato são dele. E se esses confiam, ao invés de questionarem ou limitarem o cuidado de Deus, eles confiarão no seu cuidado. Por isso, irmãos, creia que se Deus está cuidando de mim e de você agora, nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, Ele cuidará ainda mais. Esses que confiam em Deus, e por confiarem somente nele, Deus responderá essa confiança, ao invés destes exaurirem e esgotarem a força do Senhor, eles confiarão na sua força. Porque esse Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por isso, igreja do Senhor, sigamos confiantes, renovando as nossas forças no Senhor. Porque Deus tem cuidado de nós. Em sua glória e majestade, Deus responde à confiança dos seus, porque ao invés destes cessarem ou desaportunarem, permita-me que essa palavra, o sustento divino, eles confiam no sustento de Deus, porque é Deus quem sustenta o seu povo. Sim, queridos. O poder glorioso e majestoso de Deus faz dele o único digno de confiança. Em sua glória e majestade, Deus responde à confiança dos seus. Quero concluir nessa noite dizendo que esse é um tempo de confiança. E apesar de estarmos vivendo dias difíceis nessa pandemia, ou viermos a viver dias ainda mais difíceis pós-confiança, ainda assim, devemos ter confiança. E nessa confiança, queridos, esperemos no Senhor. Porque se Ele é digno de confiança, tenha certeza que a nossa confiança nele será respondida para a glória dele. Vamos orar? Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer. Sim, Senhor, queremos te bendizer. Porque o Senhor é um Deus glorioso e majestoso sobre toda a criação, sobre todo e qualquer conhecimento, sobre as nações. O Senhor é superior a qualquer outra divindade, porque de fato elas não existem, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, ó Pai, porque no teu glorioso e majestoso poder, sim, nós podemos crer que o seu cuidado é inquestionável e ilimitado, a sua força é infalível e fonte inesgotável para o seu povo. O Senhor é o sustento incessante e oportuno. Então, Senhor, ajuda-nos nesse tempo de confiança a esperarmos somente em Ti. Essa é a nossa oração. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.